Essa próxima reportagem merece toda a sua atenção, especialmente se você precisa de poda de árvore aí na sua casa, na sua rua, na sua cidade. A Neoenergia tem um serviço especial para atender ao seu pedido. A reportagem é de Cris. Tá vendo? O ano começou com uma quantidade de chuva fora do comum. Nos 10 primeiros dias de janeiro, o volume de chuvas no DF aumentou 15 vezes, saindo de 11 milímetros para 180 milímetros em uma comparação com o mesmo período do ano passado. Diferença brutal. Além disso, as temperaturas seguem altas, o que faz com que as plantas cresçam de forma acelerada. Os galhos crescidos tão rapidamente podem gerar problemas na rede elétrica, e a Neoenergia montou uma operação para lidar com a questão. Uma equipe deve até o fim do mês podar perto de 1.000 espécies para evitar impacto e desligamento de luz na casa de muita gente. Nós temos um mapeamento de todas as árvores do DF e a gente cruza essas informações com as informações elétricas da rede. Então a gente tem uma área de planejamento que cria um plano de inspeção em que equipes passam verificando a rede e, consequentemente, depois a gente faz um plano de manutenção, em que a gente passa fazendo as podas na rede elétrica. 2 frentes de trabalho são estrategicamente montadas. A poda é feita por análise de dados de pontos com maiores riscos e também com a informação de quem liga avisando que tem planta encostando na rede elétrica. A reclamação do usuário é muito importante. Apesar da gente ter equipes de inspeção passando em todas as redes, tem situações que podem surgir pontuais. Então, às vezes, um galho de árvore do outro lado da rua cai numa rede e a nossa equipe talvez tenha passado depois disso ou antes disso. A gente não consegue ver. Então, quando o cliente vê isso e nos informa, a gente abre uma solicitação e a nossa equipe vai verificar e executar. Então, o input do cliente é muito importante para o nosso plano também. Vamos explicar então na prática sobre uma questão que pode estar colocando uma dúvida na sua cabeça, que é quando a Neoenergia deve atuar nessas podas na rua. E a gente vai dar um exemplo didático usando esse poste aqui, que é um poste de iluminação pública. Quem é responsável por iluminação pública dentro do Distrito Federal é a SEB. E nesse caso aqui, a gente vê que tem galhos que estão quase que abraçando esse poste. Vamos supor que esses galhos cresçam a ponto de atrapalhar esse poste, deixar essa rua aqui um pouco escura. Muita gente pode ficar na dúvida, né, Arthur? Será que eu ligo para a Nova Cap? Será que eu ligo para a SEB? Será que eu ligo para a Neoenergia? Quem pode me ajudar com essa história aqui desse poste? Neste caso em que a gente tem um poste que tem somente a iluminação pública, o cliente tem que ligar para a SEBPs. Então a SEBPs provavelmente vai acionar a Nova Cap, mas tem que ser acionada a SEBPs. Então o número deles é 115, basta ligar para a SEBPs e é muito comum isso. Às vezes as árvores fazem com que a iluminação fique ruim, nos acionam. E aí a gente manda uma equipe lá para depois a gente entrar em contato com a SEBPs. Então isso torna um processo moroso. Então seria interessante que o cidadão já identificasse isso e ligasse direto para a SEB. Uma outra confusão comum. Quem faz poda na cidade? A SEB, a Neoenergia ou a Nova Cap? A responsabilidade pela vegetação não é da Neoenergia nem da SEB, é da Nova Cap. A gente atua em casos em que a árvore já chegou à nossa rede, talvez não deveria ter chegado, e a gente vem por ter equipes especializadas e tudo, mas a responsabilidade pelas podas é da Nova Cap. Existem ainda casos em que a responsabilidade é de algum ente privado. Então, às vezes, tem árvores que estão em locais privados que atingem a nossa rede elétrica. Então, em áreas públicas no DF, urbanas, é a Nova Cap, e locais privados é quem é responsável, quem é o dono do local. Atenção que nós vamos reforçar agora o fone, caso você precise. Anote aí, o serviço de poda, ligue 115 e parabéns à Neoenergia por esse serviço oferecido.